Alguns investidores fazem esse questionamento: qual ativo eu devo investir? Fundos imobiliários ou ações? Se você tem essa dúvida, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Cada classe de ativo possui um objetivo diferente na nossa carteira de investimento, e aí eu vou te mostrar se você é obrigado ou não a escolher entre um e outro, e se tem realmente um ativo que seja melhor do que outro. Então, se você não me conhece, meu nome é Hannah Albuquerque, e se você gosta desse tipo de conteúdo de finanças e investimentos, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu, e também deixa o like para me ajudar e para o YouTube também entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu decidi aqui fazer uma comparação e separar as principais diferenças entre ações e fundos imobiliários para que você possa decidir se eu investiria em fundos com esse propósito ou eu devo investir em ações com esse propósito. Assim você consegue definir o percentual ideal para cada classe de ativo. A primeira diferença é em relação à distribuição dos dividendos. Isso explica a gente ouvir que o retorno esperado das ações são superior aos fundos imobiliários. Por lei, os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do seu lucro. No entanto, as ações vai de acordo com o estatuto social. Nas ações, de acordo com a lei das SAs, o que está valendo é o que está realmente definido no estatuto social da empresa. Se no estatuto social a empresa definiu que ela vai distribuir 10%, é isso que está valendo. Se a empresa não pontuar esse quesito no seu estatuto social, por exemplo, ela obrigatoriamente precisa distribuir 50% do seu lucro. Então, se a empresa pode distribuir apenas 10 ou 20% do seu lucro, ela pode continuar reinvestindo para que ela cresça cada vez mais. Seja adquirir um concorrente ou investir em novos projetos, ela pode continuar crescendo sem que ela precise contrair dívidas. Ou seja, o potencial dela continuar crescendo e reinvestindo é muito superior aos fundos imobiliários que precisam necessariamente distribuir 95% do seu lucro aos seus cotistas. Outra diferença entre ações e fundos imobiliários é o reinvestimento com maior crescimento das ações. Nós podemos esperar um potencial de valorização menor, tendo em vista que os fundos imobiliários de tijolo, qual é o patrimônio de um fundo imobiliário de tijolo? São os imóveis. Um fundo imobiliário de papel, ele investe em títulos de renda fixa, e títulos de renda fixa não se valorizam com o tempo. Por exemplo, um CRI, ele distribui periodicamente seus rendimentos para o fundo imobiliário, que distribui também para os seus cotistas. Essa carteira de CRI, ela não fica valorizando, crescendo. Agora, o fato da empresa continuar reinvestindo e crescendo não garante ao investidor um resultado superior. Se a empresa no meio do caminho se endividar e não conseguir gerar bons retornos a partir daqueles investimentos que ela fez, ela pode sim ser um investimento ruim. Então, nós não podemos generalizar. O fundo ele pode ter sim seu portfólio se valorizando, principalmente se ele é um fundo de tijolo, que os imóveis tendem a se valorizar a longo prazo. Um fundo imobiliário de tijolo que tem um bom portfólio, a média de contratos de locação dele são de 10 anos, você sabe que você vai ter 10 anos de renda daquele imóvel locado ali, você tem maior estabilidade. Tanto que a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários, ele tem uma maior estabilidade que os dividendos das ações, que oscilam, uma vez sobe, outra vez cai muito, que vai depender do lucro da empresa. Mas nós não podemos generalizar. Tem empresas que estão crescendo e outras já estão sólidas no mercado. Outra diferença é o retorno esperado das ações ter maior volatilidade, enquanto o retorno esperado dos fundos imobiliários é menor. É justamente porque as ações ela têm uma volatilidade maior, porém essa volatilidade se altera. Você pode ter um ativo que hoje está mais volátil, outro dia não, seja por algum efeito do mercado ou até mudanças na empresa, porque essa volatilidade ela altera esse retorno. Se você investe em uma ação que você sabe que ela oscila 10% ao dia, é diferente de você investir em uma ação que ela oscila 30% ao dia. Enquanto você pode terminar o dia com a rentabilidade negativa de 10%, o outro você pode terminar o dia com a rentabilidade negativa de 30%. Então, quanto mais incerto, seu retorno esperado precisa ser maior. E dependendo do ativo que a gente coloca na nossa carteira de investimento, a sua volatilidade pode ser diferente. Mas a volatilidade não é algo negativo. Tem empresas sólidas no mercado que têm a volatilidade maior do que outras empresas. Então você tem que olhar ali outros pontos. Se possui lucro, se possui uma dívida controlada, todos esses pontos a gente tem que analisar. O que eu quis te mostrar aqui, porque o retorno esperado é superior das ações do que dos fundos imobiliários. Quarto ponto é que as ações possuem exposição a vários setores econômicos. Você consegue investir em um banco, você consegue investir em uma empresa de distribuição de energia, você consegue investir em uma empresa que investe em commodities e você consegue se expor a vários setores econômicos. Já nos fundos imobiliários, a gente tem uma simplificação na exposição do setor imobiliário. Então, a gente consegue ter menos capital, mais liquidez, menos burocracia. Você consegue comprar um ativo com R$10, então é menos burocracia e menos capital.
E eu quero fazer uma observação aqui, não é porque o retorno esperado das ações e dos fundos imobiliários são maiores que a renda fixa, quer dizer que esse retorno vai ser linear todos os anos. É bastante comum que a gente invista em ações e fundos imobiliários que em algum momento esse ativo não esteja rendendo tanto. Só que em pouco tempo ele consegue te entregar um resultado muito superior do que se você estivesse investindo em renda fixa por um longo período de tempo. Porque o retorno esperado é diferente de garantia de retorno. Justamente por isso que o risco de renda variável acaba sendo maior, porque você tem uma expectativa de retorno e não garantia. Só que a gente está falando daquele investidor que está na fase de querer usufruir da sua renda. Ele pode sim investir em renda variável, só que seria melhor ele estar focando em ativos geradores de renda daquelas empresas que possuem boa distribuição de dividendos. Porque aí ele não está esperando apenas o crescimento da empresa, ele já está se beneficiando da distribuição dos dividendos que ela faz. Então eu também quero fazer algumas observações aqui. Primeiro, não podemos generalizar, falar que ações são melhores que fundos imobiliários, porque existem ações ruins, assim como existem fundos imobiliários ruins. Existe título de renda fixa ruim, então existe investimento ruim em qualquer classe de ativo. Então não podemos dizer que você tem que colocar tudo em ações, ou tudo em fundos imobiliários, ou tudo em renda fixa. Busque entender essas diferentes características para saber o que você busca, qual o seu objetivo na sua carteira de investimento. Segundo, diversifique a sua carteira de pessoa física. Nós que somos pessoas físicas, a gente pode traçar uma estratégia melhor para o nosso perfil. Para exemplificar melhor, eu estou aqui no site do Investidor 10 e aqui você consegue em ações e em busca avançada de ações. Você pode também escolher aqui em abrir mais filtros para colocar mais filtros aqui. Então, eu gosto de colocar a dívida líquida, o ROI. Essa dívida líquida mede o percentual de endividamento da empresa, então eu gosto de colocar também. Aqui eu tirei o dividend yield dos últimos 12 meses e vou colocar o dividend yield dos últimos 5 anos. E vou fechar aqui. E aqui é só clicar em buscar. E aqui, como vocês podem ver, apareceram várias empresas no resultado da busca e eu vou clicar aqui sobre a primeira, a Petrobras. Então aqui tem todo o histórico da empresa, então tem a cotação, tem a variação dos últimos 12 meses, tem o preço sobre lucro, então tem todos os dados aqui para vocês se quiser vir aqui olhar também. A gente pode olhar aqui o histórico de distribuição de dividendos, por exemplo, aqui ele distribuiu bem pouco, olha, 2018, 2019, 2020 que foi a pandemia, quase nada, 2021 foi subindo, depois caiu aqui. Então aqui para baixo mostra outros dados também, tem o payout e tem também a receita e lucro, ela se mantém estável aqui ao longo dos anos. Essa busca avançada aqui a gente pode usar tanto para ações, quanto para fundos imobiliários, pode ir em busca avançada também. Então, você consegue analisar várias coisas aqui. Então, para concluir aqui, a gente não tem necessidade de escolher entre um e outro. Tem muitas características que precisamos entender. Às vezes, quem está começando, por exemplo, os fundos imobiliários, sejam mais fáceis de entender, mas pelo menos comigo, eu comecei pelas ações, foi o que eu me senti mais familiarizada, mas você tem que buscar e entender, analisar as duas classes de ativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aqui embaixo o seu comentário se você gostou, se você investe em algum fundo imobiliário ou em alguma ação que eu quero saber também. Não se esquece de sair desse vídeo sem deixar o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!